Pessoal, vocês têm aquela sensação assim que eu tenho toda vez que a gente sai nas ruas, que está praticamente impossível conviver com as pessoas hoje em dia. Eu imagino que os meus seguidores tenham a mesma sensação. É impossível conversar com as pessoas. E isso não é à toa, essa situação foi causada pelos nossos inimigos, pelo nosso inimigo, e é sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês aqui hoje. Eu sou o Dr. Marcelo Frazão, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, obrigado aos amigos que estão aqui comigo há tantos anos. Vamos ver uma fala aqui do ator Mel Gibson, para quem não viu ainda, e nós vamos falar sobre tudo isso. O que eu quero dizer antes de mostrar isso aqui para vocês é o seguinte, é disso que se trata. Não existe nenhuma separação entre política e religião como nos foi ensinado, tá bom? Então, isso é o primeiro ponto. Não existe separação entre religião e política. Trata-se da mesma coisa, absolutamente a mesma coisa. E a gente já explicou muito isso aqui, nós vamos falar muito sobre isso no nosso curso, e logo a gente lança aí, se Deus quiser, como todos vocês querem. Então, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, e muito importante, é que nenhuma escolha que a gente faz no sentido religioso, ela é feita baseada em conhecimento. Não. Ninguém faz essa escolha porque ninguém estuda religião desde que nasce e morre estudando religião. Então, a sensação de que vocês têm, de que nós escolhemos a religião a que nós pertencemos, é porque nós entendemos tudo e nós aprendemos, isso é uma farsa. Só mentira, e a gente compra esse peixe achando que nós é que somos muito espertos e escolhemos. E terceiro ponto e principal é o seguinte, não existe, não é time de futebol, não existe, não é self-service, que você escolhe ali a religião que mais te agrada, ou um pedacinho de cada, e isso não tem nada a ver com a política, não. Isso não existe, esse mundo que a gente cresceu acreditando que existe, não existe. Tá certo? Então é disso que nós vamos falar. Isso é uma aula como eu não tenho feito há muito tempo e é uma aula muito importante para quem quer aprender política, para quem quer entender o que é a política e entender o que é a religião. Por meio desse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês toda a questão do Vaticano, os inimigos de Deus, o que estão fazendo com a igreja. Então, o que eu garanto que 90% não entendeu o que eu falei aqui. Essa ideia, por exemplo, eu sou ateu. Então, isso não é uma coisa orgânica. Você não inventou isso assim da sua grande, maravilhosa mente genial, brilhante assim. Não. Você foi levado a crer nisso. Né? Que essa é a melhor escolha por causa de todos os horrores que você ouviu falar sobre a igreja, sobre a religião. Quer dizer, você foi influenciado pelo inimigo. Então não existe ninguém apto para falar disso no mundo, a não ser as pessoas que estudam e estudam muito. Então é disso que nós vamos falar aqui e vamos mostrar tudo que está certo, tudo que está errado, todas as besteiras que nós fomos levados a fazer na vida e continuamos fazendo, achando que nós somos muito inteligentes, que eu que sei, eu que escolho, né? Eu entendo disso, que o Vaticano é uma droga, uma porcaria, porque eu não sou católico, porque eu sou protestante, eu acho que isso é uma maravilha. Quer dizer, dá tudo errado. E essas decisões definem a política. Tá certo? É exatamente isso. O maior ato político desse mundo foi a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para conviver entre nós. Esse é o maior ato político do mundo, da história da humanidade. Se você não consegue entender isso, nem continue a assistir o vídeo a partir daqui. Tá certo? Outro fato importante, Jesus Cristo criou uma religião, sim, por mais do que cães pastores demoníacos tenham dito para vocês o contrário, né? Demônios, Chico Xavier, Allan Kardec, esse lixo todo, né? Jesus Cristo veio a esse mundo e criou uma religião. Basta que alguém estude 50 anos, né? Ou basta que tenha um pouquinho de boa vontade de ouvir, quem sabe que você aprende em 5 minutos. Então, são coisas assim que não é para falar num canal aberto desse aqui. Eu tenho que vir aqui e fazer fofoca do que está acontecendo em Brasília, falar do Nicolas, falar do Bolsonaro, né? Isso que aí a gente consegue fazer o canal crescer. Agora, quando a gente quer ensinar de verdade, coisas que eu deveria estar num curso fechado, num ambiente fechado, ensinando para quem quer pagar e aprender,
eu venho aqui e falo porque tem muita gente que não tem condição de aprender, então vamos falar disso, do Frei Tiago, dos ataques ao Frei Tiago, da grande apostasia em que se encontra o Centro Dom Bosco, né? Então, vamos falar aqui. Eu espero aqui também, quero mandar de novo um abraço para o professor Lucas Lancaster, que eu recomendo demais no meu canal aqui. Então, por isso eu me senti no direito de desfazer o erro imenso, o estrago que ele fez ao atacar o Frei Tiago da forma que atacou, completamente injusta, uma coisa horrorosa, querendo dizer que o Frei Tiago mentiu. O Frei Tiago não mente, é um homem de bem, né, é um santo homem. Né? Então nós vamos falar sobre tudo isso aqui. E eu quero convidar o professor Lucas Lancaster de novo para vir aqui. Agora, eu não sei se defender ou argumentar, bater um papo comigo, porque eu admiro ele demais. Agora, esse erro que ele cometeu foi uma coisa grotesca, abominável, uma coisa nojenta. Agora, eu não sei qual é a relação aí que o professor tem com esse Centro Dom Bosco. Né? Aquele idiota lá que também está convidado para vir aqui. Né? Não gostam do meu tom? Bom, eu tenho nojo do tom que vocês usam no Centro Dom Bosco para se referir ao Frei Tiago. Um homem santo, praticamente. Né? Então, quando a gente começar a nivelar aí a educação, a maneira de tratar, aí eu vou passar a ter mais respeito, como eu tenho para o professor Lucas Lancaster, que errou horrivelmente. Né? Frei Tiago não mentiu e não mente. Mas vamos lá. Vamos começar o assunto, que é muito assunto e o vídeo vai ficar longo. Então tá aqui, vamos ler a frase aqui do Mel Gibson. Mel Gibson é o cara lá de Hollywood, para quem não sabe, né, alguns dos meus alunos aí, que fez o filme A Paixão de Cristo. Se tem alguém que não assistiu o filme, que despertou a ira dos judeus, das sionistas, né, porque ele deixou claro no vídeo a culpa de quem era da crucificação de Jesus. E aí, para quem gosta dessa coisa de nova ordem mundial, sabe o que eu estou dizendo, quem está por trás de todo esse grande mal, ao contrário do que o imbecil veio falar aqui nos comentários, o Bolsonaro fica lá lambendo o povo da nova ordem mundial. Não, ele espera que ele acha que o Bolsonaro é um tipo de extraterrestre, que ele tem poder sobre a humanidade, que ele pode enfrentar a nova ordem mundial sozinho. Vá pro diabo que eu carrego, vá ser burro assim no inferno. Não gostou do meu tom? Vai assistir Pingos nos Is, Revista Oeste, que tá lá agora Paulo Roriza, falando o que eu venho falando há 4, 5 anos, que eles são lixo que fingem que são bolsonaristas. Né? E pro pessoal do Centro Dom Bosco também. Vocês acham que Deus nunca escolheu um homem que não fosse do povo ali dele, de judeu, para salvar a humanidade? Não. Se não for um grande católico, não serve para salvar o Brasil das mãos dessa ditadura comunista. Não serve. Bolsonaro não é bom o bastante. Por favor. Ontem eu convidei de novo para debate, ninguém vem, ninguém aceita, porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? Vi aquele moleque, aquele Guilherme Freire, eu não assisti o vídeo, mas eu vou assistir ainda para ver as merda que falando lá, fanatismo político no Brasil, o que acontece? Fanatismo? Eu tenho quase 60 anos, nunca pensei na minha vida que fosse surgir um homem como o presidente Bolsonaro, o maior líder da história da humanidade, tá convidado o Guilherme Freire para vir me provar o contrário. Mas não vem. De um moleque aí falou de Andrew Jackson. Por favor. Mas vamos lá ver aqui, vamos lá, a gente tem muito assunto para falar. Eu deveria fazer em vários vídeos, mas nós vamos falar aqui porque é uma coisa só. Se eu faço em vídeos separados, as pessoas não conseguem ligar. E tudo é uma coisa só. A política, o que está acontecendo, isso que o Mel Gibson está falando aqui, não é religião, não. Isso não é religião, isso é política. É um movimento político criado pelos inimigos de Deus para criar o Estado do Vaticano, destruir a Santa Igreja Católica, né? Então vamos lá. Que é a igreja criada por nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que você ouviu do seu cão pastor, imbecil, analfabeto, a vida inteira o contrário. Bandidos que dizem o contrário. Inimigos de Deus. Vamos lá. Não gostou? Só vai perder inscrito. Que vão com Deus. Porque eu estou aqui para tentar salvar a alma de muita gente, inclusive essa gente do Centro Dom Bosco, que está com medo. Eles não entendem a diferença, é inacreditável, né? Eles não entendem a diferença entre heresia e apostasia. Não é possível mesmo que vocês não saibam a diferença. Bergoglio não é um herege, seus imbecis. Ele é um apóstata.
Ele é um comunista, um ateu, um inimigo declarado de Deus e do cristianismo. Isso não é heresia. Ó, Santo Cristo. Ah, pelo amor de Deus. Então vai lá, o Mel Gibson está dizendo, ele não tem poder para excomungá-lo, e ele está se referindo ao Monsenhor Viganò, né? Que era um apostólico lá de Nova York, sei lá, né? Pouco importa, é um bispo importante da igreja. Porque nem sequer... Então, o Bergoglio, o falso papa demoníaco... Não, e aqui é o seguinte, hein? Eu estou me referindo aos demônios que tomaram a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a única religião que existe, né? Porque vai vir protestante dizer, não, ele é o demônio, ele é ruim, não sei o quê, e nós é que é bom, nós é que semos bom porque nós semos protestante. Então, nem tentem, né? Nem tentem, porque o que o Bergoglio está fazendo isso, nada mais é do que demônios como Lutero, Calvino e tantos outros aí revolucionários fizeram ao longo desses séculos. O Bergoglio está fazendo, o falso papa está fazendo exatamente a mesma coisa que o Lutero fez lá atrás, tá bom? É disso que se trata. Tá claro? Não gostou? Aqui não é o seu lugar. Tá ok? Deu para entender? Não, então não existe nenhum preconceito contra ninguém, a escolha de ninguém, tá bom? Se o cara quer votar em Lula, quer votar em Bolsonaro, que vote, mas que vá pro diabo que o carregue. E aqui a mesma coisa, o cara quer ter a religião dele, tem a religião que ele quiser, não é isso? Nós vivemos num país livre, aqui é Estado laico, graças ao maldito demônio Calvino e Lutero, né, essa gente. Então, cada um acredita no que quiser. O que eu estou explicando é a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Igreja Católica, tá bom? Então nós vamos falar dos erros que demônios, dos erros não, porque eles não estão errando. Desculpa, aqui o erro foi meu. Né? Não tem erro na igreja. Essa não é a Igreja de Jesus Cristo. O que tem são demônios lá dentro tomando a Igreja de Jesus e a destruindo, tá bom? Não tem erro nenhum. Então ele falou sobre o falso papa, excomungou o Viganò. Então ele está dizendo, ele não tem poder para excomungá-lo, esse demônio, o falso papa Bergoglio aí, o argentino do Satanás. Porque nem sequer ele é católico, mas aparentemente o Centro Dom Bosco não consegue entender isso aqui. Querem tratar esse demônio como se ele fosse um herege, como se ele fosse um papa verdadeiro e ele cometesse ali alguns pecados. Ah, ele é promíscuo, transou com um monte de mulher, sei lá, com criança, coisas horrorosas. Ou falou umas outras besteiras qualquer, então, é corrupto, grandes heresias, né? Isso não é heresia. Uma das maiores heresias da história da igreja foi o bispo Ário lá, que criou o arianismo, né, essa forma de pensar que coloca Jesus abaixo do Deus Pai. Né? Ele não acredita na consubstancialidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, quer dizer, da Santíssima Trindade. Ele não acredita que os três, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, são a mesma coisa, três num só, né, três pessoas numa só, e criou essa heresia imensa. Isso é uma heresia enorme. Porque Jesus é a mesma coisa que o Pai e o Espírito Santo, todos no mesmo nível, nenhum está abaixo do outro, né? Que é o que essas crenças malditas, esotéricas, espíritas pregam, né? Isso é uma grande heresia. Não é apostasia. Apostasia significa abandonar a fé, trair Deus, abandonar Deus, cuspir na cara de Deus. Isso é apostasia. Esse é o Bergoglio. Ele não é católico. E essa gente do Centro Dom Bosco que quer tratar esse demônio, é um demônio. Se nós acreditamos em Deus mesmo, né, em anjos, como a igreja prega, mas a gente acredita em demônio. Alguém tem alguma dúvida que aquele Bergoglio é um demônio encarnado de verdade? Não é possível isso. Vocês têm noção do tanto de gente que esse Centro Dom Bosco está condenando a alma, inclusive deles próprios? Aí vai falar que o Frei Tiago mente. Eu vou mostrar aqui o videozinho aqui, mas vamos só comentar essa frase, porque é muito assunto para falar num vídeo só, e nós vamos falar bastante sobre isso no nosso curso. Então tá bom, vai lá. O Bergoglio, o falso papa, não tem poder para excomungá-lo, porque nem sequer é católico. Então, alegre-se, né? Falando por Viganò.
eu estou com você, espero que o demônio Bergoglio me excomungue também da sua falsa igreja, e eu digo o mesmo. Ser excomungado dessa maldita seita demoníaca do Concílio Vaticano II é orgulho para qualquer católico. É isso que Deus espera de nós, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo espera, que nós sigamos a verdadeira fé católica, que quem faz isso, e só quem faz isso, é o Frei Tiago. E mais ninguém. Aí vem otário, aí vai porque o Frei Tiago casou bispo casado e não sei o quê. Tudo explicado, letra por letra, pelo Frei Tiago. Está previsto nas normas da Igreja Católica que você pode nomear um bispo casado, se for preciso, numa situação dessa. Bom, enfim, deixa eu acabar de ler, eu vou continuar essas coisas. Eu vou falar sobre isso aí, sobre o Lucas Lancaster. Então eu estou com você, espero que Bergoglio me excomungue também dessa falsa igreja. Bergoglio e seus companheiros têm as roupas, os edifícios, mas você tem a fé. Né? O Mel Gibson falando para o Viganò. Então digo o mesmo pessoal frente do Centro Dom Bosco. Vocês têm estrutura, né, do Vaticano, do demônio Bergoglio, vocês têm tudo do lado de vocês, não sei se tem dinheiro ou não, mas quem tem a fé verdadeira é o Frei Tiago. Só. E você vai olhar nos comentários desse pessoal do Centro Dom Bosco, mesmo lá nesse vídeo que o Lucas fez, todo mundo chamando o Frei Tiago de herege, dizendo que é um horror, né? Quer dizer, as pessoas, olha o nível que a política transformou a humanidade. Tá bom? Então, assim, o Mel Gibson fez 1 bilhão de vezes mais pela fé católica do que esses demônios Bergoglio, João Paulo II, Ratzinger, lá, como é que é, o Bento XVI, Paulo VI e essa corja toda. Né? E aí está aqui o depoimento dele. Alguém viu alguma coisa mais bonita sobre a Igreja Católica do que o filme Paixão de Cristo, e agora ele está para lançar o outro? Então, essa é a fala de alguém que de fato conhece o que é a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, assim, é um prazer, né, ser excomungado desse lixo, dessa maldita seita demoníaca que é... Deixa eu ver se eu mostro para vocês uma coisa aqui legal. Eu consegui fazer ontem, mandei fazer ontem as canequinhas no nosso canal, pessoal. Isso aqui, desculpem, pessoal, e aí eu conto com vocês aí para ajudar a gente na rifinha, eu mostro daqui a pouco. Eu só vou mostrar aqui, recortar para ficar mais bonitinho, para vocês verem as canequinhas aqui, ó, que a gente mandou fazer. Ficou bem legal, vai ficar bem legal. Oh, meu Deus, vai ficar bem legal. Quer ver aqui, ó? Vai dar para vocês verem. Tá meio ruim aqui hoje, tá vendo? Assim, mais ou menos. Ó. Então, essa canequinha aqui vocês vão ganhar, vocês podem participar da rifinha. Tá aqui, já que eu tô falando sobre isso, estão aqui nossas continhas, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vocês podem colaborar com a gente pelo Pix, porque aqui eu não consigo monetizar o canal, vocês já sabem, né? Eu não estou aqui para falar o que ninguém gosta de ouvir, muito pelo contrário, isso aqui que eu estou falando, ninguém gosta de ouvir, todo mundo acha que entende de tudo, principalmente na escolha religiosa. Todo mundo tem certeza e está todo mundo condenando a alma. Essa é que é a verdade. Nosso Pix está aqui. Aqui algumas nossas contas que o amigo ontem me pediu, e eu acabei esquecendo de colocar no vídeo anterior. Tá aí, Banco do Brasil, Santander, Bradesco, a Caixa e o Itaú. Todas as nossas contas, tá bom? Já fiz aqui o merchandising, né? Eu vou mostrar aqui só para vocês, então, como é que a gente participa. Tem 3 formas. Ou você faz o Pix aqui pelo meu celular, né, do jeito que você quiser. Se você quiser participar da brincadeira da rifinha, que só falta acho que uns 10, 15 números, é só você mandar uma mensagem para a Vanessa nesse telefone aqui, e aí R$20 no númerozinho, você concorre aqui esses prêmios que a gente falou aqui, tá bom? Que eu já mostrei. Deixa eu mostrar aqui de novo, porque ninguém faz nada por mim mesmo, ninguém me chama em canal nenhum para ajudar. Aí, é só seu primeiro prêmio, né? Vocês vão concorrer, na verdade, a um abraço da rifinha lá, vocês já sabem, né? Se for homem, o kit churrasco, não sei o quê, mas você concorre, na verdade, a um abraço, tá certo? Isso aqui é um brindezinho que a gente vai mandar para vocês. Você manda uma mensagem para a Vanessa, compra um númerozinho, concorre a um abraço, e aí depois a gente faz o sorteiozinho e manda um presentinho para vocês. Tá bom? Deu para entender tudo aí? Senão eu não vou me estender, porque senão fica chato e eu tenho muito assunto importante aqui para falar. Deixa eu só colocar no lugar certo aqui. Oxe, cadê? Aqui. Então vamos lá. Então eu queria que vocês vissem isso aqui, ó.
O professor Lucas Lancaster, que eu sempre recomendo muito aqui, né? Muito, muito mesmo, indico para todos os meus alunos, fez um vídeo assim lamentável, eu não vou nem abrir, depois eu faço um react sobre ele, mas é tão assim grotesco que não tem sentido reagir. E aí eu sabia que o Frei Thiago ia responder, respondeu, não falou nem o nome do Lucas, mas está aí no canal do Frei Thiago a resposta, com uma elegância que só pode vir de um homem santo, mesmo um homem de Deus como o Frei Thiago, explicando assim o óbvio. E, professor Lucas, olha, eu recomendo meus alunos irem fazer o seu curso, porque é fundamental entender a política. Se não conhecer a igreja, a história da Igreja Católica, você vai morrer e jamais vai saber o que é política, né? Tem que conhecer a história da igreja e ele é um professor maravilhoso, mas essa cara de nojo aqui, essa cara de ódio para o Frei Thiago é injustificável. Aí o professor Lucas Lancaster fez um vídeo falando que o Frei Thiago mentiu, com aquela cara assim, falando que o Frei Thiago, para defender as coisas que ele acredita. Primeiro, o Frei Thiago não mente, nunca mentiu, não. Esse é o primeiro ponto. Quero que me prove o contrário. Segundo ponto é que ele disse que ele... A questão é a seguinte, como é que é? Ele fez um vídeo falando que... Esqueci o que eu ia falar. Pessoal, isso aqui que ele fez é o seguinte, o Frei Thiago, existe uma luta, no Brasil a gente luta, não é? Pelo presidente Bolsonaro, vocês sabem o que aconteceu na eleição, muita gente gosta de falar de caixinha, né? Aliás, ontem um cara me perguntou por que o Bolsonaro não faz de caixinha, o amigo que mandou ajuda para nós, o Antônio, um abraço para o Antônio, por que ele não fala? Porque o Congresso votou 2 vezes, o STF proibiu 2 vezes. Então, não se fala de caixinha, quem falar vai passar 20 anos na cadeia. Ponto final, entendeu? Acabou. Aqui não se fala disso, nem o presidente. Vocês sabem o que aconteceu na eleição, com Bolsonaro, com Lula, então isso é importante, né? No dia 8 de janeiro, todo mundo sabe o que aconteceu no dia 8 de janeiro, não sabe? Não é assim que a gente fala? Todo mundo sabe o que aconteceu no dia 8, não sabe? Sabe. Isso quer dizer que todo mundo sabe mesmo? Não. E aí o Lucas Lancaster pega isso e fala, porque o Frei Thiago falou, tem uma disputa entre os papas, depois eu faço um react só sobre isso. E um deles foi eleito pela maioria, e o professor Lucas Lancaster diz que como é a maioria, né, que apoiou o verdadeiro Papa, então ali está certo, porque foi a maioria. Não, meu querido, a maioria está sempre fazendo besteira, então a maioria apoiar o verdadeiro Papa não quer dizer nada. Tanto que a maioria dos católicos hoje apoia um demônio, né, que possuiu aquela criatura, aquele chamado Bergoglio. E a maioria dos católicos segue uma seita demoníaca. Então, a maioria apoiava o Papa, não. E aí implicou porque o Frei Thiago disse que Anacleto lá, né? Anacleto, acho que é, nem lembro agora quem que é. São Bernardo, né? Bom, enfim, que ele usou a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para essa inteligência sapiencial, né? Para escolher, fez a escolha certa, e fez a escolha certa mesmo, escolheu o Papa que tinha sido eleito ali por 8 bispos só, mas que ninguém reconhecia. Mas os outros reinos reconheceram depois que ele foi de um em um falar que ele era Papa, tudo. Mas no momento as pessoas reconheciam aquele impostor que tinha sido eleito pela grande maioria. Foi isso que o Frei Thiago falou. O Frei Thiago não mentiu em nada. Agora é o seguinte... Isso não interessa, isso não faz a menor diferença. O que o Frei Thiago disse é o seguinte, existiu uma disputa entre 2 papas, um papa verdadeiro e um falso papa. O que é que tem de errado o clero, não é leigo não, o que é que tem de errado o clero lutar para eleger um papa verdadeiro? Absolutamente nada. E por que não pode estar ligado a essa seita demoníaca do Concílio Vaticano II? Porque essa não é a verdadeira Igreja Católica mais. Então eles têm que juntar os bispos que são católicos de fato, de verdade, e eles sim elegerem um novo Papa. Porque sede vacantista, o Frei Thiago não é sede vacantista, né? Sede vacantismo, aquele cara que é sede vacantista, que se diz sede vacantista, e que acha que não precisa, que pode viver sem um Papa, são um doente mental, são um analfabeto, né, religioso. Né? Não tem como ser cristão, católico, sem Papa.
né? Não existe cristão sem papa. Então o Frei Tiago ele simplesmente entende o óbvio, que, primeiro, Bergoglio é um falso papa, é um apóstata, não é um herege, é um apóstata, é um demônio que negou Deus desde a juventude, porque ele é um comunista, um maçom, ele é um apóstata. Um apóstata não pode ser papa. É inacreditável. Eu quero que o Centro Dom Bosco venha me provar o contrário. Que ele não é um apóstata, que esse demônio não é um comunista. Ah, ele é herege porque ele está encontrando com os ditadores comunistas. Não, ele não está cometendo pecado, ele é um apóstata, ele abandonou a fé, né? Enfim, é tanta coisa, assim, é tanta bobagem que a gente ouve. Então você se cede vacantista e não lutar. Não os leigos, o clero. Leigo não tem que lutar por nada, tem que calar a boca e esperar o que o clero faz. Então o clero vai lutar. Então, para eleger um novo Papa. O Frei Tiago simplesmente constata um fato. A sede está vaga, porque o demônio não pode ser Papa, né? E aí nós vamos falar, mas eu faço num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo, sobre a história do Opus Dei, mas eu vou só fazer um comentário. Então, desde lá de trás, João Paulo II se envolveu, que era do Opus Dei, dessa organização aí católica, e se envolveu no sequestro de uma menina, a máfia sequestrou uma menina dentro do Vaticano, é uma confusão danada, porque aparentemente João Paulo II pegou dinheiro com a máfia, depois não devolvia, eles sequestraram a menina para ter o dinheiro de volta, quer dizer, então existe uma disputa muito grande entre a Opus Dei e esses da linha do Bergoglio aí, esses jesuítas. Né? Esses jesuítas defendem mais a pauta aí LGBT, essa coisa toda progressista, e o Opus Dei a parte um pouco mais tradicional. Mas eles estão ligados da mesma forma a esse maldito Concílio Vaticano II demoníaco, herege. Tá bom? Então não tem essa coisa boa mais, não existe mais nada, né, que se aproveite dentro dessa maldita seita demoníaca que é essa falsa igreja católica. Tá bom? Então assim, é o que eu disse. A gente está vendo tudo que está acontecendo no país, aí de repente os caras viram e falam assim, não, mas o Bolsonaro não é bom porque ele não é um grande rei da cristandade que vai resgatar os valores católicos da nossa nação, né? Porque às vezes não sei se eu consigo me fazer claro, mas a discussão, a luta do Frei Tiago tem nada a ver com que nem o Lucas aqui falou que o Frei Tiago mentiu, ele disse o seguinte, com todas as palavras, o Frei Tiago mentiu porque ele disse que o Papa era reconhecido por todo mundo, o falso Papa eleito. E aí o Lucas vem com aquela explicação histórica ridícula que não tem nada a ver. Pode vir aqui, Lucas, está convidado. Já disse e não vou mais ficar insistindo também, né? Porque eu também não recebo convite para conversar aí. Mas disse que o Frei Tiago falou que todo mundo reconhecia ele como Papa, e o Lucas vem e fala, não, mas não era todo mundo. Isso é ridículo, isso é um argumento ridículo. Todo mundo, o Frei Tiago falou, todo mundo, era o Vaticano todo, todos aqueles montes de bispos, toda lá a corja que estava em volta ali, né? Então, enfim, todo mundo, do jeito que todo mundo reconhece o Bergoglio hoje. Mas não quer dizer todo mundo, que eu não reconheço, Mel Gibson não, Viganò não, ninguém reconhece, um monte, então você vai falar, ninguém reconhece o Bergoglio como Papa? Não é ninguém. Ninguém que tem bom senso, que seja católico de verdade. É dessa forma generalista que a gente fala, né? Bom, enfim. Voltando aqui ao tema, então. Ele fala isso e diz que mente. A questão é que é a seguinte, o que importa, isso não faz diferença, é retórica, não faz diferença nenhuma. O que importa é a luta do Frei Tiago. E o Frei Tiago convidou o pessoal do Centro Dom Bosco de novo e disse, por que a gente não senta e entra num acordo? Porque, afinal de contas, nós somos católicos de verdade, né? Acontece que, aparentemente, essas pessoas não sabem o que é a humildade de um cristão católico, né? As pessoas não sabem mais o que é ser humilde. Então, o Frei Tiago, que é parte do clero, que foi, graças a Deus, excomungado dessa maldita seita demoníaca, como o Viganò foi agora, como eu espero ser também. Quer dizer, o Frei Tiago foi excomungado por quê? Porque ele defende a verdadeira fé católica. Ele entende a fé está vaga porque um apóstata não pode ser papa.
né, um maçom, um comunista, eu não vou ficar explicando isso, que vários papas já falaram isso, enfim, não existe essa possibilidade. Quando vocês conversarem com essa gente, você deixe isso claro. Heresia e apostasia são coisas muito diferentes. Bergoglio não é herege, Bergoglio é um apóstata, é um inimigo declarado de Deus. Ele optou em defender uma ideologia que prevê a morte de Deus, como diz o Nietzsche, né? Deus está morto, né? É isso que eles querem, acabar com o cristianismo. Então, esse é o Bergoglio, isso não é heresia. Não é certo? Enfim, deixa eu ver quanto tempo eu falei. 30 minutos. Então, assim, são vários assuntos aqui num só, e eu não vou me alongar demais em nenhum deles, mas eu volto a fazer um react desse vídeo aqui e vou explicar o tamanho das bobagens que o Lucas falou, mas como eu disse, eu indico aqui o tempo todo o curso dele para os meus alunos aprenderem política. É obrigatório entender a história da igreja. Né? Quem não conhece a história da igreja acha que a igreja não é boa, ou eu sou isso, eu sou aquilo, a minha opção religiosa é essa ou aquela, ou eu não tenho nenhum. Você é o típico imbecil doutrinado pelos inimigos da humanidade, pelos inimigos de Deus. A verdade é uma só. Jesus se fez homem, criou, Deus se fez homem, criou uma religião, e é essa a verdade, a única que existe. O resto é seita demoníaca criada para destruir o cristianismo. Isso é um fato, isso é política. A partir de então, vários movimentos como Islã, Espiritismo, maçonaria, protestantismo, né, iluminismo, materialismo, niilismo, várias lá de trás, né, foram criadas para destruir o que Jesus Cristo construiu. Então é política que nós estamos falando aqui. Porque tem sempre um idiota que vem e vai falar, não, disso você não entende. Isso você não entende, porque eu sou especialista no Allan Kardec, né? Eu leio a Bíblia e eu entendo, você não entende nada disso. Então esse não é o nível para o nosso canal aqui, tá bom? É disso que se trata. Nós vamos conversar bastante sobre isso aqui ainda, porque é fundamental a gente entender que o que eu estou ensinando aqui é política. Então, quando a gente está falando que existe, esse é um dos erros da direita burra, existe uma grande ditadura comunista que governa o Brasil há 40 anos. Eu estava falando daquele Guilherme Freire, ele foi falar lá de fanatismo político. O fanatismo político. Se aparece um líder na Coreia do Norte que está disposto a acabar em Cuba com 80 anos, com 100 anos de escravidão daquele povo nas mãos de comunistas, aí eu defender esse cara com unhas e dentes é fanatismo político. Sabe o que é isso? São mente infantos juvenis. É doença, é de dar pena. Aí vê um moleque daquele que é um professor universitário, né, é de dar dó dos alunos de um sujeito assim, falando como se o Brasil fosse de fato uma democracia. Cuba é uma democracia, porque o imbecil que acredita que existe alguma diferença entre Cuba, Brasil, Coreia do Norte, China e Rússia, esse precisa se tratar. Esse que não fique no meu caminho. Porque ou é bandido ou é doente mental. Com doente mental a gente deixa de lado, não conversa. Com bandido a gente sabe qual é o tratamento. Então, só bandido e doente mental não entendeu ainda que Cuba, Brasil, Coreia do Norte, China e Rússia é tudo a mesma coisa. São todas iguais. São todas ditaduras comunistas. Aí aparece um cara para acabar com a ditadura da Coreia do Norte. Não, se você defender o cara, você é um fanático. Né? E a molecada fica ouvindo essa porcaria. Do jeito que a gente ouviu a vida inteira. Não, que a igreja é malvada, que pôs fogo nas pessoas, que matou um monte de gente, que torturou, inquisição e cruzadas, e os padres são ruins e pedófilos, não sei o que, quer dizer, tudo mentira criada por um movimento político chamado, uma revolução chamada protestantismo. Protestar contra Deus. É isso que eles fazem. Agora, o cara que é evangélico aí não tem nada com isso, ele não sabe nada disso. O cara que é espírita, que é esotérico, as pessoas não sabem disso. Mas são os mesmos inimigos da humanidade que criaram todas essas revoluções. O Islã, como eu disse, e tudo mais. Tá bom? Então, é lamentável aqui que nesse caso aqui o Lucas Lancaster fale com essa
com esse ódio, com esse nojo, com esse descaso que ele falou do Frei Tiago, é para defender o que ele acredita. Não, ele está defendendo a fé católica. Vocês do Centro Dom Bosco, que eu estava dizendo, eu não sei qual é a relação do Lucas, se ele é funcionário, se ele presta serviço, se ele é só amigo. Agora, eu posso dar uma dica aqui de coração para o Lucas Lancaster: salve a sua alma. Porque não é possível que você conheça tanto sobre a história da igreja e não consiga entender, analisando toda a história, que a criação do Estado do Vaticano foi uma ação maçom, iluminista, para destruir o reino de Deus, né, e transformar o reino de Deus em algo terreno, num Estado laico praticamente igual aos outros, com essa visão maçônica de que tudo pode, essa falsa religião aí do Bergoglio agora, que tudo pode, todas têm que ser aceitas, vamos respeitar todo mundo, né? Essa é a visão do Brasil hoje, do nosso Estado. E essa visão protestante aí de que você não precisa de igreja, não precisa de papa, não precisa de confissão, não precisa de eucaristia, você não precisa de nada. Essa é a falsa religião. Então vocês realmente acreditam que essa é a religião de nosso Senhor Jesus Cristo e que um demônio, um apóstata, porque não existe nenhuma dúvida de que Bergoglio é um demônio, um apóstata, um comunista, um maçom. Ele é comunista pertencente a um grupo terrorista comunista argentino, os Montoneiros. Desde a juventude dele ele não mudou seus ideais. Então ele é comunista, um falso papa que usurpou o trono de São Pedro, que Jesus, né, o encarregou de construir a igreja. Então, o Frei Tiago não defende as coisas que ele acredita, não. Né? Eu não sou católico de ontem, que nem Bernardo Kister e um monte de otário aí na internet que continua defendendo esse demônio. Né? Eu sou católico desde o meu nascimento, a minha família inteira, e eu jamais abandonei a fé. Eu não sou aquele cara ali que sempre ficou frequentando a igreja. A gente comete esses pecados porque a gente tem que trabalhar que nem um louco, correr, cuidar da vida, pagar conta. Então a gente abandona, às vezes, se distancia de Deus. Mas da mesma forma que eu posso falar, o Centro Dom Bosco, que é um centro de leigos, pode falar e atacar o Frei Tiago, eu acho que eu tenho o direito de vir aqui defender o Frei Tiago e dizer que vocês estão em pecado mortal e vão todos para o inferno, têm a alma condenada. Eu estou sendo muito claro, eu não sou o Frei Tiago, eu não sou santo, ele é um homem santo. Porque esse santo é esse monte de lixo, que nem eu falei, João Paulo II, que se vendeu para a máfia, para financiar o Wałęsa na Polônia. Se esses são os santos para você, o moleque aí, o Acutis, né, que nunca fez nada, nunca martírio nenhum, isso é santo. Os santos progressistas, para não falar outra coisa, né, esses são santos, e o Frei Tiago não. O homem que é expulso, o Mel Gibson não, que fez a maior obra de arte, que melhor retrata o suplício, o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a humanidade vai ter isso como uma coisa que ela vai obrigada a ver eternamente o filme do Mel Gibson. Ele não é bom católico, não. Vocês é que reconhecem um comunista, um terrorista comunista como Bergoglio, é que são católicos. É isso mesmo que vocês acreditam. Essa arrogância é que caracteriza o cristão, o católico. É isso mesmo? Não é, né? O professor Lucas Lancaster, se conhece a história toda, vai saber, vai buscar lá, vai entender por que Mussolini criou esse maldito Estado do Vaticano e transformou o que era o reino de Deus, né? A mesma ideia do judeu sionista, que quer ter um Estado aqui na terra, né? E o reino de Deus não é nada disso. Então, a igreja, a verdadeira igreja católica não precisa de prédio, de edifício, de Vaticano, não precisa dessa porcaria. Né? Não precisa da estrutura física. Mas não existe cristão sem papa, não existe cristão sem missa, cristão sem eucaristia, cristão sem confissão, isso não existe. Então, se não dá mais para você confessar porque o seu padre é um traste demoníaco, petista, um comunista, que está ali fingindo que é um padre, você se afasta dessa maldita seita
que aquilo não é a Igreja Católica, não tem música, não tem palma, e violão, e tchac-tchac, e cantoria, e o cara tá celebrando a Eucaristia, e estamos cantando no meio, e as pessoas não conseguem entender isso. Então você se afasta e procura a verdadeira Igreja Católica. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu falei. Tá bom, meia hora. Às vezes eu explico aqui para minha esposa, porque é difícil a gente aceitar isso, né? Gente que nem o Bernardo Kirsten, que era protestante até ontem, se converteu e agora ele quer ter agarrado a essa seita demoníaca do Concílio Vaticano II, aí, essa falsa Igreja Católica. Ele quer estar agarrado a isso como se fosse um tronco, né, no meio do oceano, acreditando que toda essa estrutura é a Igreja Católica. Essa não é a Igreja Católica. A Igreja Católica é o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Então tem que ter a figura do Papa, tem que ter todos os sacramentos, não é eu ler na Bíblia, não, que nem o cão pastor ensinou, e é assim é que faz, e assim eu tô com Deus, não é eu sendo ateuzinho, não, que ninguém é bom, eu que sei, eu que conheço. Você não sabe absolutamente nada sobre a história da Igreja, nada, vezes nada. Então não tem como você falar, não, eu virei ateu. Tudo que você sabe são mentiras criadas pelo inimigo para que você pense exatamente como você pensa, para que seja um protestante, um espírita, um esotérico, um ateu e por aí vai. Uma coisa importante que eu vou falar num outro vídeo para não ficar longo demais é essa história do Viganò. Então, um ponto aqui. O Viganò é a mesma coisa do Lucas acusar o Frei Tiago de ter mentira. Não tem mentira nenhuma. Tudo que eu falei aqui é exatamente a realidade, não é minha opinião. Eu não dou minha opinião aqui. Então, Viganò entende, porque é um grande bispo aí da igreja, entende que isso que eu estou explicando, que um apóstata não é herege, Bergoglio não é herege, ele é um apóstata, não pode ser papa da Igreja Católica, ele não é papa. Ele não está cometendo heresias, pequenas ou grandes heresias. Ele é um apóstata. Ponto final. Então ele não pode ser papa. E o outro assunto é que um papa tem que ser eleito, porque não existe cristão. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo exige que a gente tenha um papa, um sucessor de Pedro. Assim é a Igreja. Se não tem, o clero tem que eleger. E qual clero? Não é esse ligado a essa maldita seita demoníaca, obviamente. É pensando um aqui, um outro ali, eles vão se reunir, eleger um papa verdadeiro, que não vai ter apoio da maioria, não vai ter, é porque o outro, Lucas, falou, não, ele tem apoio da maioria, então ele era... Não, senhor. Não, senhor. Desde quando a maioria é inteligente e faz a escolha certa? Muito pelo contrário. Quer dizer, o verdadeiro papa lá do passado, dessa discussão aqui, ele foi eleito com oito, se eu não me engano, bispos votaram para eleger esse papa. Então não era a maioria que elegeu. A maioria elegeu o demônio, né? O falso papa, que depois virou um santo, entendeu que não era papa verdadeiro, abriu mão e se transformou num santo, quer dizer, fez a coisa certa. Porque vocês do Centro Dom Bosco não podem agir da mesma forma? Entender que estão errados, que um apóstata não pode ser papa. Não é isso? Dizer não, porque mentiu. Mentiu o quê? Porque é jogo de palavras. O que interessa é isso que eu estou explicando. O Viganò diz que o Bergoglio não é papa. Então, como é que vamos eleger um papa? Vamos buscar um católico verdadeiro. Viganò é o católico verdadeiro? Não, não é. Não é. Essa é uma outra discussão. Quando existia a possibilidade de se nomear um papa, aí os católicos de verdade, como Frei Tiago, um dos últimos que existem, nenhum de nós mais é católico, a gente não sabe mais o que é ser católico, né? Porque falar, não, eu não vou na igreja, eu não rezo, não comungo, não confesso, isso não é ser católico, pessoal. A gente tem que encontrar uma solução, e eu já dei aquela solução várias vezes. Mas aí quando for eleger, aí vai ser discutido se o Viganò é ou não. E ele não é, obviamente ele não é. Eu nunca vi o parecer do Frei Tiago sobre isso, mas o Viganò é um cara ligado à Opus Dei. E a Opus Dei é a oposição aos jesuítas, ao Bergoglio e à corja de demônios dele. Mas isso não significa que o Opus Dei seja uma maravilha ou seja a verdadeira católica. Não é, a Igreja Católica não é, porque ela está ligada exatamente, todos que estão no Opus Dei hoje fazem parte, estão ligados a essa seita do Concílio Vaticano II. Então, é para vocês entenderem, depois eu falo um outro vídeo só sobre isso, é a mesma falsa oposição de PT e PSDB dentro da igreja.
os dois lutando ali, o Bergoglio para essa frente progressista, mais socialista, comunista, e a Opus Dei mais à direita. Mas não é a direita verdadeira de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a direita iluminista da Revolução Francesa. Então você tem dentro do Vaticano esquerda e direita representada mais ou menos como você tinha na Revolução Francesa, mas ambos revolucionários. Se o Vigano, ele não é parte da Opus Dei, se eu não me engano, mas ele é um simpatizante, justamente porque ele se opõe ao Bergoglio, ele tem ali proximidade com o pessoal da Opus Dei. É esse tipo de coisa. O Frazão mentiu, falou que ele é da Opus Dei. Estou me lixando se ele é da Opus Dei ou não. E nem o Frei Tiago não mentiu nada. É simplesmente a gente fala porque está falando depressa. Aí depois a gente falou, vamos fazer um vídeo de 1 hora explicando só se ele é da Opus Dei ou não, quando que ele se filiou, quando que ele não... Né, se é que filiou que chama, né? Quando que ele entrou... quando que ele ingressou na ordem, né? Mas ele não é da ordem, aparentemente, pelo pouco que eu sei. Tá bom? Então, é essa a ideia. Existe essa oposição ao Bergoglio dentro da igreja. Então, todos os últimos papas, aí, o demônio lá, o Ratzinger, o Bento XVI, ele foi tirado da Opus Dei. Todos ligados à Opus Dei. Ele, João Paulo II, Paulo VI e o João XXIII, né? Todos criaturas demoníacas mesmo, que destruíram a Santa Igreja, todos eram ligados à Opus Dei. Mas a Opus Dei era uma ordem muito bacana dentro da igreja, que foi corrompida da mesma forma que os jesuítas foram corrompidos. Então é só isso só. Então a Igreja Católica não está nessa estrutura atual. E depois a gente fala de novo no outro vídeo, que eu apaguei tudo aqui, se dá para ir na missa ou não dá para ir na missa. Dá para ir na igreja, mas não ir lá enxergar a missa como a missa válida. Isso não. Se você faz isso, está em pecado mortal. Né? O que você pode é ir lá para não abandonar um ato político, de se manter firme, né? Não abandonar essa estrutura ou essas obras de arte que são as grandes catedrais. Né? Você pode levar o seu filho para ele começar a entender, a criança, o que é ir à igreja, ter uma igreja. Depois você ensina o que é a Igreja Católica de verdade e o que aconteceu com a Igreja Católica. Toda a destruição, a mesma destruição que afetou o mundo inteiro, esse grande câncer iluminista que criou protestantismo, comunismo, né, socialismo, maçonaria, espiritismo, eu já falei, judaísmo, o islamismo, toda essa grande revolução luciferiana, ela afetou a igreja dessa forma. Então essa não é mais a igreja. E o Frei Tiago luta para quê? Para resgatar a verdadeira Igreja Católica. E para resgatar a Igreja Católica, ela precisa de um Papa verdadeiro, um Papa católico. E ele não sairá de um conclave demoníaco. Eu me lembro, eu não fico atrás de informação, porque eu não preciso ficar buscando informação que nem o povo fica na internet, ouvindo notícia de Brasília, o pessoal 24 horas por dia falando que bandidos estão fazendo bandidagem. Eu não preciso disso. Então eu não preciso ficar... Só no primeiro ano que eu sei, o Bergoglio nomeou mais de 80 cardeais, todos comunistas, ligados a ele. E em 2022 ele tirou da Opus Dei a força de ser ali de ter mais autonomia, né, para fazer o seu trabalho, a questão da hierarquia ali dentro, né? Enfim, ele tirou todo o poder que ele podia tirar do pessoal da Opus Dei. Por quê? Porque ele se opõe a essa agenda LGBT. Agenda LGBT que foi criada pela KGB lá atrás. Isso aí tem um monte de gente aqui, não é minha opinião sobre nada, um monte de pesquisador aí que fala sobre isso, que foi a própria KGB que criou, infiltrou um monte de agente eu não vou falar sobre isso aqui, essas pessoas de LGBT dentro da igreja para criar essa coisa toda, né? Enfim. Tá bom? Deu para entender aí o que eu estou querendo dizer aqui? Então, se o Vigano é o cara que vai substituir o Bergoglio, isso é uma outra conversa, tem nada a ver com o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o Frei Tiago, o Mel Gibson, só quem não faz isso é quem tem problema mental ou é bandido mesmo, é que não consegue entender que o clero, pessoas como ele não é do clero porque foi nomeado por um bispo casado, ordenado e não sei o quê. Sabe, pessoal, assim, essa é a mesma conversinha do petista, desse Guilherme Freire. Não, você não pode, moleque, professorzinho, você não pode
ser fanático por político, não, você não pode. Não, você tem que passar mais 80 anos como escravo de comunista, mais 100 anos, mais 200 anos, seus filhos, seus netos vão viver nas mãos de comunistas, serem todos mortos, como já estão sendo. O cara não entendeu ainda que é uma droga que ele usou aí há pouco tempo, vai tornar ele e os filhos inférteis. Ele não entendeu, porque o objetivo é parar a reprodução dos seres humanos. Eles não sabem disso. Então você defende o Bolsonaro, não, você é fanático. Né? Falem para mim, venham debater comigo e me provem isso, que algum líder da humanidade enfrentou um mal desse tamanho que vai esterilizar toda a humanidade. Todas as futuras gerações vão ser estéreis. Qual foi o líder do mundo que enfrentou isso e continua enfrentando? Um inimigo desse tamanho que o presidente Bolsonaro enfrenta. Vocês são moleques, vocês não têm ideia do que vocês estão falando. O mínimo que eu acho que vocês deveriam fazer é me ouvir. Me ouvir. Porque a essência do que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou de ser católico é ser humilde e aprender. Então essa arrogância de não falar comigo, de não debater comigo, de não responder o que eu falo, vai condenar não só a alma de milhares e milhares de pessoas que seguem vocês, mas vai condenar a alma de vocês todos e dos seus filhos. É isso que interessa, tá certo? Enquanto eu for vivo, é disso que se trata. Ninguém, no meu turno não, vai atacar o presidente Bolsonaro e um homem que nem o Frei Tiago. Jamais. Enquanto eu for vivo, eu vou continuar falando, mesmo que ninguém ouça e ninguém queira ouvir. Porque começa a ouvir, né, eu sou evangélico, então esse cara não sabe nada, não entende nada disso, porque o imbecil acha que eu estou falando mesmo da fé dele. Quem fala da fé cristã é o Frei Tiago, é o clero, não é cão pastor. Cão pastor não sabe o que é a fé cristã de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa gente não sabe o que é isso. Isso é uma deturpação da fé. Tá bom? Tá claro aí? Então, sede vacantista perpétuo, esses idiotas que acham que a sede vai ficar vaga eternamente, aí uma hora o Espírito Santo vai ungir, vai surgir um verdadeiro Papa do nada, ele vai ser eleito por um conclave de 200, 300, 500, sei lá quantos cardeais, todos comunistas, e do dia para a noite eles vão virar católicos de verdade e vão eleger um Papa verdadeiro de novo, é isso? Mas nem daqui a 10 mil anos isso não vai acontecer. E não tem nada demais fazer o que o Frei Tiago falou, que aconteceu. Né? O Papa foi eleito por 8 bispos, foi eleito um Papa verdadeiro que percorreu o mundo depois, todos reconheceram ele ali, mas antes disso todos reconheciam o falso Papa como o Papa verdadeiro. Todos. E aí quando o Frei Tiago fala todos, o professor Luca Lancaster, ele não quer dizer todos. É força de expressão. Todos sabem o que aconteceu nas eleições, não sabe? Caixinha, não sei o quê? Sabe. Mas vai aqui na esquina, pergunta para minha família ali. Tem um monte de idiota dentro da minha casa que eles não têm a menor ideia do que aconteceu. Mas todo mundo sabe o que aconteceu. Foi isso que o Frei Tiago falou. Todo mundo reconhecia um falso Papa como Papa, que é o que acontece com o Bergoglio hoje. Todo mundo reconhece. Ah, mas não é todo mundo. Tem eu, tem o Frei Tiago, tem o Mel Gibson, o Viganò. É claro que não é todo mundo, é apenas força de expressão. Se a gente vai usar isso, o professor Luca Lancaster, se é isso que nós vamos usar para destruir a luta do Frei Tiago, a minha luta para resgatar a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, se são mentiras como essas, ridículas, absurdas, que nós vamos usar para descredenciar, quer dizer, para ridicularizar a luta do Frei Tiago, isso aí é complicado, nós vamos ser julgados. Todos nós vamos ser julgados. Eu quero que vocês façam uma lista para mim. Onde é que estão os erros do Frei Tiago? O que foi que ele errou? Porque ficar falando é bispo casado, não sei o quê. Ele já fez vídeo, já explicou, já botou o documento. Tá aqui, a igreja diz que pode ser casado, abandona a esposa lá, né? Não precisa separar, abandona a mulher, o leito, né? E pode ser nomeado bispo, sim. Em situações assim complicadas como a igreja vive, não tem nada demais. E aí esse cara pode ordenar o Frei, porque ele é um católico verdadeiro. Ah, não, mas não pode, porque o Vaticano... Então é isso aí mesmo. Então, se a gente não reconhecer que o Concílio Vaticano II
é um concílio herege que destruiu aí, maçônico, criado, né, que quer criar essa falsa igreja católica noachista, né, que quer juntar as três grandes religiões aí, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo numa coisa só e fazer essa miscelânea maçônica. Se a gente não entendeu que o concílio é isso e continuar achando que não, mas um concílio só mudou a missa aqui e ali, mas não tem nada demais, então tá bom, o Bergoglio ainda é papa. Bom, é disso que se trata. E aqui foi uma aula sobre política que envolve a nossa religião, a fé, e a fé sem a política não existe, porque tudo que Jesus ensinou foi como a gente viver nesse mundo para a gente merecer uma vida após a morte. Então, como você se comporta aqui, as escolhas que você faz definem se você vai para o inferno ou se você vai para o céu. Tá bom? É assim que funciona. Essa é a política. Essa é a religião. Então não adianta você sabe que você não pode sair matando todo mundo, né? Porque você vai para o inferno, não é isso? Mas matar as pessoas é religião? Não, não é. Mas a escolha que você faz na sua vida é. Então se você escolhe ficar atacando o presidente Bolsonaro, porque ele não é bom bastante para você. Esse enviado de Deus não é bom bastante para você, porque ele não é um católico perfeito, maravilhoso. Primeiro vocês me apontem quem é um católico maravilhoso, porque quando aparece um católico de verdade como o Frei Tiago, não é bom bastante para vocês também. É hipocrisia que chama, né? Sepulcros caiados, né? Então, é pena. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, se dá. É uma pena. Já ficou meio longo o vídeo mesmo? As nossas próprias atitudes. Esse é um erro das pessoas. Então aqui ele vai falar aí que o Frei Tiago mentiu, não sei o quê. Eu acho que assim, não, é inacreditável. Aí ele fala... Deixa eu ver aqui, tá tudo fora do lugar aqui, que eu mudei o quadrinho, mas eu vou colocar para vocês verem, só para vocês terem uma ideia do nível dos comentários. Do nível dos comentários. As pessoas acreditam, de fato, que elas estão fazendo a coisa certa ao seguir essas pessoas, né? E aí é o que eu disse, o Centro Dom Bosco e essas pessoas vai ajudar a condenar a alma de muita gente. De muita gente, que as pessoas acham que realmente quem é bom não é o Frei Tiago. E aí eu me senti aqui obrigado a vir aqui. Então já estou conseguindo assim, colocar aqui, enquadrar, pessoal, para vocês verem os comentários, para vocês verem aqui. Porque eu indico o tempo todo para aluno meu a escola, os cursos do professor Lucas Lancaster. E as pessoas me perguntaram, mas aí agora o cara fala um negócio desse, eu não vai responder? Não, então eu tenho que responder, tá aqui. E aí a gente vai ver aqui, quer ver? O absurdo dos comentários, ó. Aqui, ó, inclusive aqui, ó, tenho aqui, ó, refutando o Lucas Lancaster, teólogo, eu nem vi isso aqui, ó. Página 209 do Manual de Teologia. Então aqui, já tem pessoas indo lá em defesa do Frei Tiago e refutando, né? Provavelmente aqui alguma resposta do Lancaster, quer dizer... Mas o que ele falou ali, o Frei Tiago, se ele usando a força de expressão, não tem nada a ver com a luta dele. A discussão que interessa é o que aconteceu na eleição. É o que está acontecendo com o demônio no lugar do Papa. É essa discussão que interessa. O resto é conversa mole. E o Lucas quer levar a conversa para um outro lado, igualzinho o petista faz. E tem muita gente defendendo. O Frei Tiago venceu o trabalho triste, os católicos deixando manipular por essa heresia. Então, enfim, se vocês forem aqui depois e verem, vocês vão ver que muita gente aqui, olha lá, Frei Tiago, martelo dos hereges, galicanos, tá vendo? E apostas nos nossos dias. Ó. Então tem muita gente defendendo o Frei Tiago. No dia que eles gravaram o vídeo, a maioria era do canal, né? E aí estava todo mundo lá metendo o pau no Frei Tiago. Olha lá, eu tenho respeito pelo Frei Tiago, pois penso que o pior de tudo, além o máximo é assim, quando as pessoas vêm e falam assim, não, eu gosto do Frei Tiago, mas ele está errado, como se essas pessoas tivessem conhecimento para julgar o Frei Tiago e dizer se ele está certo ou errado. É que nem o pessoal que vem, não, disso você não entende. Não, é você que entende.
né? É o cara que entende. Eu não entendo, não. Porque o imbecil acha que política é o que ele ouve lá na Revista Oeste, né? Que tá lá a Paula Horroriza agora dizendo que a Revista Oeste é o lixo que eu disse que sempre foi, né? É engraçado, enquanto eram eles, né? Aí ela tá falando, ela foi atacada, eu fui atacada, e eu, que ela me atacou por 1 ano. Faz um vídeo, Paula Horroriza, faz um vídeo. Lógico que ela não vai assistir vídeo meu aqui, porque ela não quer aprender política. Ela quer fazer fofoca. Ela é treteira, né? Fofoqueira, que nem ela diz, né? Não é isso? Que ela, é assim que ela se chama, não é? Então essa porcaria não é política, não. Mas tá lá agora vendo o que eu falo todos esses anos. Gazeta do Povo, Revista Oeste, é lixo do lixo do lixo. Augusto Nunes era um ex-terrorista comunista. Igual Bergoglio, a mesma coisa. Ah, a pessoa mudou. Ah, vai ser burro assim no inferno. É só mandar uma mensagem então para Vanessa, se você quiser participar, ganhar canequinha. Vocês viram a canequinha? Quer que eu mostre de novo? Aí você manda uma mensagem, a Vanessa escolhe os números para você, só faltam uns 15, tá? Eu não atualizei aqui. Aí você pode contribuir para o nosso Pix, e quem não tem Pix, eu coloquei aí todas as nossas contas já, mas eu coloco aqui para você de novo, tá? Quer ver? Tá aqui, ó. São os prêmios lá, você vai concorrer a um abraço, né? Mas aí você pode ganhar a canequinha com aquele visual lá que eu mostrei, né? Se for mulher, se for homem, né? Vamos ver se está aqui ainda aqui. Ah lá, a canequinha aqui. Não vai dar para ouvir porque eu recortei a tela aqui, não vai dar para ver muito bem, mas tá vendo que legal? Deixa eu mostrar de novo aqui. Já acabamos o vídeo mesmo, né? Então vamos pôr aqui, aqui, põe aqui, ó, aqui, ó. A canequinha vai ficar bem legal mesmo, ó. E aí ainda alguém pode falar assim, não, mas a canequinha é do seu canal, né? Por que se é do seu canal, por que tá aí o Bolsonaro, né? Porque ao contrário do que essas pessoas pensam, eu não sou ninguém sem o presidente Bolsonaro. As pessoas só me ouvem ainda, só ouvem a todos nós, Nicolas, essa gente, porque as pessoas entendem que a gente é bolsonarista, né? Tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Aqui é um lado, né? Aqui é o outro lado. É uma coisa só. É a mesma caneca, tá? É disso que se trata, do lado de cá tá o presidente aqui. Porque se existe alguma esperança da gente conseguir alguma coisa de bom nesse país algum dia, é por meio do presidente Bolsonaro. É a única pessoa que pode salvar esse país. Então, se alguém me ouve hoje, eu devo tudo ao presidente Bolsonaro, porque as pessoas vêm a mim porque entendem que o presidente, que eu defendo o presidente, que eu acredito nele, por isso, não é por causa de mim. Eu joguei todos os livros que eu escrevi fora depois que a minha filha morreu, que nem eu falei para uma amiga esses dias, para Marina, um beijão para Marina, para o Dario. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Mauro e para a Terezinha, que está sempre contribuindo. Cada vídeo que eu faço, ele manda aí R$20, às vezes manda R$50, mas normalmente manda. O Délio também, né? Um abração pro Délio Moreira também, que todo vídeo que eu faço ele manda lá os R$20, nós nem participa da rifinha. Mas obrigado, viu? Obrigado ao Délio Moreira, obrigado ao Mauro. Grande abraço pro Mauro lá e pra Terezinha. Que Deus abençoe vocês. E para todos que estão sempre aí, eu vou começar a mandar um abraço para todo mundo aí que está sempre comigo. Mas eu joguei todos os livros que eu escrevi fora a minha vida inteira, depois que minha filha morreu, porque aquilo era uma herança para ela. Eu escrevi para ela, do jeito que eu comecei a construir meu hotelzinho e tudo, era para ela, né? É uma herança. Eu não tenho aposentadoria. E aí, quando ela morreu, eu falei, quem que vai ligar para isso? Ninguém nunca leu um livro meu, nem um irmão meu leu um livro que eu escrevi. Né? Nem meu pai não leu, minha mãe leu alguma coisa. Os que eu escrevi enquanto ela era viva. Então, se alguém ainda um dia agora voltar a ler um livro meu, ou ouvir o que eu falo no meu canal, é única e exclusivamente graças ao presidente Bolsonaro. E é isso que o Nicolas e esse pessoal tem que aprender. Geyer, que Zambelli não aprendeu, né? E o Geyer e a Zambelli são uma coisa só. Que fique claro isso, né? Mas é claro que o presidente tem que estar junto com essas pessoas no CEPAC, né? Nós vamos falar sobre o Princeso aqui de Orleans e Bragança, as bobagens que ele fala. E eu vou falar junto com esse vídeo que eu vou assistir ainda do Guilherme Freire aí, porque é ridículo alguém fazer um vídeo para falar que existe fanatismo político no Brasil. Querido, só antes de assistir o vídeo, tem fanatismo político. Existem criminosos comunistas, inimigos de Deus e da vida humana que governam o Brasil há 40 anos, desde 1985, na farsa, né, chamada de redemocratização, que nada mais foi do que um golpe militar
que implantou a ditadura comunista brasileira. Eu tenho isso escrito num livro de 94, 96 eu escrevi o livro. E contra essa grande máfia desses inimigos de Deus e da vida humana, você tem agora o presidente Bolsonaro, depois de 40 anos, e mais nada. E aí, se eu vou defender o único cara que pode acabar com essa gigantesca máfia que nos mata e nos escraviza, é porque eu sou fanático político? Um cara desse não tem ideia de quem eu sou. Alguém acha que da maneira que eu sou puxa-saco de política? Alguém já me viu bajulando o presidente Bolsonaro, indo atrás dele lá em Brasília? Eu procurei o presidente Bolsonaro um dia que ele esteve aqui do lado da minha cidade para tirar uma foto com ele e falei para minha esposa, eu vou tirar agora porque esse vai ser o maior presidente que nós já tivemos, é a primeira vez que existe um político de verdade nesse país. Mas ninguém nunca me viu, eu não tenho por que puxar o saco de ninguém. Se eu tivesse puxado o saco de chefe, empresa onde eu trabalhei, eu teria fazendas milionárias com 1 milhão de pés de café. Eu seria um milionário, um arquimilionário. Nunca puxei o saco e não vou puxar o saco. Agora, não vou deixar de defender o presidente Bolsonaro, que é esse enviado de Deus, porque um merdinha cheirando a leite em pó ainda acha que isso é fanatismo? Otários, imbecis, arrogantes, amaldiçoados por Deus. É isso que são essas pessoas, tá certo? Tá visto aí o que o Mel Gibson disse, não preciso nem colocar de novo, mas tá aqui, né, para a gente não se esquecer. Mas eu não vou pôr porque eu já mexi aqui no quadro. E eu vou ler aqui para vocês o que o Mel Gibson falou. Tá aqui, ó, eu vou acertar aqui ó, o quadro e mostro para vocês de novo. Que é importante que a gente não se esqueça. Quer me excomungar dessa porcaria, dessa maldita seita aí, e faça isso, que vai ser isso para mim é motivo de orgulho. É isso que eu espero, né? Que Deus saiba que eu estou fazendo o que Ele espera de mim. É isso que eu espero. E é isso que todo católico deve fazer hoje em dia. Fazer o que é certo, não fazer o que é fácil. Que nem o Frei Tiago fica. A gente fica nessa carência por ter uma missa, porque a gente acha que a gente tem que ir lá, porque é assim que a gente vai estar com Deus. Não, não é não. A gente vai estar com Deus fazendo o que é certo. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou aqui enquadrando aqui a imagem, tá? Então é isso aí, ó. Ele não tem poder para excomungar ninguém, o Bergoglio. Né? Não tem poder. Então o Viganò não é excomungado, Frei Tiago não é excomungado da verdadeira Igreja Católica. É excomungado dessa seita demoníaca, satânica do Concílio Vaticano II. Né? Então, porque o Satanás não tem poder para excomungar ninguém da Santa Igreja. Porque nem sequer ele é católico, né? Que foi o que o Mel Gibson falou. Então, alegre-se. Estou com você, espero que Bergoglio me excomungue também dessa sua falsa igreja. Bergoglio e seus companheiros têm as roupas, os edifícios, mas é você que tem a fé. É disso que se trata. Quer aprender a verdade sobre o mundo, que política e religião é alguma coisa só, que tudo, 100% do que todo mundo faz, no que diz respeito à religião e à política, que é uma coisa só, está errado. Quer aprender? Vem aprender comigo, porque é só aqui que vocês vão ouvir, porque só eu sou um homem de coragem nesse país para falar o que vocês precisam ouvir e precisam aprender. Porque se eu fosse inteligente, eu viria aqui falar o que vocês querem ouvir, agradar, ficar falando de Moraes, de Lula, essa papagaiada, bomba, que agora resolveu, agora tá tudo certo, e joias. Não, eu não venho aqui para agradar a vocês, fazer massagem no ego de vocês, eu venho aqui para dizer o que vocês têm que ouvir, não o que vocês querem ouvir. Eu sou ateuzinho, eu sou espírita, eu sou esotérico, eu sou protestante, eu sou não sei o quê. Tudo errado, absolutamente tudo errado. Né? O fato de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Senhor, ter se feito homem é um fato comprovado. É um fato. É um fato, não é opinião de ninguém. Deus andou entre nós e deixou uma religião. Incumbiu Pedro de construir uma igreja, ele construiu. E a igreja de Cristo e de Pedro, de São Pedro, não é essa maldita seita herética de Vaticano. Tá certo? E aí não dá para você vir e falar, não, eu não gosto de Vaticano, eu não gosto de padre, eu não sou católico. Se você não é católico, você está com a alma condenada. Aquilo não é a Igreja Católica.
Existe a Igreja Católica verdadeira de Jesus Cristo, que é o que o Frei Tiago defende. Tá certo? E não é aquela porcaria lá. Se você não consegue entender isso, não tem nem por que perder meu tempo com essas pessoas. Tá bom? Espero que seja de alguma forma esse vídeo ajude vocês a entender. Se vocês entenderem o que eu estou falando nesse vídeo, vai ficar muito mais fácil a gente entender o que o presidente Bolsonaro é, o que ele faz, como a gente deve defender o presidente Bolsonaro, o tamanho dos inimigos que o presidente Bolsonaro tem, por que ele tem que estar ligado à bancada evangélica, que esses retardados aí não entendem. Né? Ah, não, ele não é bom porque ele não é um católico verdadeiro, que ele foi se batizar lá no Rio Jordão com o pastor, lá com o cão pastor. Quer dizer, as coisas não funcionam assim. Né? O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. Se é necessário o presidente Bolsonaro confraternizar com imbecil, com bandidos, com traidores, que nem da jeita burra que nem ele faz lá no CEPAC, o Eduardo faz brilhantemente, se é necessário, ele vai fazer. Se a nossa salvação depende disso, que seja. Né? Ele vai tentar para um dia, e se ele chegar ao poder, ele salva milhões e milhões e milhões de vidas, como ele fez com uma única frase, que eu não vou ficar falando aqui qual é, né? E muita gente já sabe, tá bom? Tá aberto aqui para o professor Lucas Lancaster, eu acho dificilmente ele vai assistir um vídeo meu desse tamanho, né? Mas está aberto aqui o convite novamente para vir se justificar, explicar, ou defender a posição dele, né? Fica à vontade, professor Lucas Lancaster, tá? Eu só não vou deixar de falar o que eu tenho para falar, porque eu indico o tempo todo o curso e os vídeos dele, tá? Quando fala alguma besteira, eu vou dizer também, porque senão aí está prejudicando o entendimento dos meus alunos e tá prejudicando a nossa fé, e eu não vou deixar de falar. Qualquer um que aceite essa seita demoníaca como a Igreja Católica está em pecado mortal, e eu não vou deixar de ensinar isso, tá ok? Espero que seja útil, então, de alguma forma, o nosso vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Só quero lembrar, não existe cristão espírita, cristão protestante, cristão libertário, cristão anarcocapitalista, cristão muçulmano, cristão judeu, é óbvio, né? Mas, por incrível que pareça, cristão esotérico, cristão protestante, cristão espírita, as pessoas acham que existe. Cristão ateu, não, eu sou ateu, tudo, mas eu gosto de Jesus Cristo. Quer dizer, esse é o nível, né? Tá bom? Não existe esse negócio, não existe. Existe uma fé, uma verdadeira fé que Jesus ensinou. E quem transmite isso é a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não essa seita demoníaca aí. Muito menos nem essa do Bergoglio, muito menos a do Lutero, do Calvino, ou qualquer porcaria de divisão. Não, eu quero casar. A igreja não deixa, eu vou criar uma religião nova. Anglicanismo. Não, eu acho que está errado porque um padre corrupto ali está pegando dinheiro dos outros, então eu vou criar uma religião nova, o Lutero, que não tem papa, que não precisa confessar, não precisa comungar, que a gente só toma um vinhozinho lá e curte a vida, que é assim que vale. Estão avisados. Muito mais do que a nossa vida, nossa vida dos nossos filhos, o que está em jogo é a nossa alma. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Salve Maria, muito obrigado pelo carinho, pessoal. E colaborem com o nosso canal pelo Pix ou com as nossas contas que eu mostrei aí, tá bom? Ou pela brincadeira nossa lá, do sorteio. Um abraço, fiquem com Deus.